Fala aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou trazer para vocês 8 passos extremamente importantes para que você consiga ter a projeção astral lúcida e consciente. E antes que eu me esqueça, se você acha que esse conteúdo é extremamente importante para o teu despertar espiritual, para o teu processo de expansão de consciência, seja na projeção astral, seja na movimentação energética, seja pelo sistema de chakras ou por qualquer assunto que o canal traz de relevante para a sua vida, deixa o like, compartilha com os amigos que se interessem pelo tema e se você não é inscrito, o momento é agora. E ative o sininho da notificação também. Então vamos para o vídeo. Para que você tenha projeção astral lúcida e consciente, 8 passos são de extrema importância. O primeiro passo, acredito eu, que seria a ativação dos chakras, mas quando eu coloco esses 8 passos, eu não estou falando que o primeiro tem mais importância que o segundo e que o terceiro, não. Cada pessoa é um universo muito próprio, então eu simplesmente enumerei, tá? E essa enumeração não está em nível de importância, porque a importância quem define é você. Cada pessoa vai precisar trabalhar um ponto desse a mais do que o outro, tá? Então, eu simplesmente vou enumerar 8 passos que eu acho de extrema importância para que você tenha a projeção astral lúcida. Então, o primeiro passo, ele se refere à ativação dos seus centros energéticos, dos seus chakras, do sistema de chakras como um todo. Mas para que você ative o sistema de chakras como um todo, é imprescindível ativar cada chakra particularmente, individualmente, tá? Mesmo que você não sinta a energia, tenha certeza que o chakra está trabalhando. Quanto mais você coloca o seu poder da vontade, quanto mais você direciona a sua intenção para um chakra específico, tá? Então o primeiro passo para a projeção astral é que você ative chakra por chakra. E para que você ative esses chakras, existem várias fórmulas, vários métodos, vários exercícios. O que eu aconselho aqui são exercícios de visualização, muito utilizados por yogis tântricos. Aquelas mandalas espetaculares, formidáveis, aqueles fractais, eles ajudam muito na ativação energética também. Além disso, os Bidya Mantras e, num nível mais avançado, o comando consciente da vontade. A vontade consciente ativando chakra por chakra. Já é um patamar um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado para a grande maioria das pessoas. E até para quem já tem uma certa familiaridade pela ativação, pelo poder da vontade de cada chakra, os ideogramas, as mandalas, os yantras, todo esse processo de visualização contribui muito para que você dê upgrades, para que você aumente o seu nível de consciência, tá? Então, no meu canal aqui eu já falei várias vezes, cada chakra ele tem um ideograma, uma forma geométrica específica, uma simbologia espiritual profunda, eu chamo de núcleo do chakra. Cada chakra normalmente tem um ideograma próprio, uma mandala, na verdade um yantra, porque o yantra ele é essa mandala que representa uma divindade, tá bom? Então procurem no meu canal ou em outro canal exercícios para você ativar a estrutura simbólica, energética, geométrica, consciencial de cada chakra. Então a gente pode ativar os chakras por Bidya Mantras, por yantras e pelo processo da vontade. Existem outras ferramentas de ativação de chakra? Claro que existem, mas eu estou passando um pouquinho para vocês a minha experiência particular, minha experiência própria. Por mais que eu ative muitas das vezes pelo poder da vontade, quando eu quero ativar de forma mais profunda, eu recorro aos yantras. Quando eu quero treinar para tentar modificar um pouquinho da qualidade energética e da quantidade, eu recorro aos yantras e aos Bidya Mantras também. Então estou passando aqui um pouco da minha parte teórica com a parte prática. Isso é muito utilizado pelos yogis e pelos mestres tântricos, não só os hindus, mas os budistas tibetanos também. E o segundo passo, que eu acredito ser bastante importante para que você tenha projeção astral, é a soltura energética. Você tem que ter soltura energética. Então, primeiro você consegue ativar os chakras, mesmo que seja num nível ainda muito inicial,
mas já é muito importante. Para quê? Para quando você ativa todos os chakras, os 7 principais, você consegue influenciar nos chakras secundários, tá? Nos chakras dos cotovelos, dos braços, das pernas, das canelas, da sola do pé, que é muito importante para você absorver energia, e das palmas das mãos para quem trabalha com cura, tá? Mas no geral, você ativa todos os chakras no primeiro passo para que você tenha a soltura energética, que é fundamental. Ela é, digamos assim, indispensável para que você tenha projeção astral, tá bom? Então você não precisa ativar os chakras num nível altíssimo, ter processos de expansão de consciência para ter projeção astral. Não. Os processos de expansão de consciência, eles são mais vinculados aos chakras superiores. Mas se você ativou os chakras no primeiro passo que eu dei, pela visualização, você vai conseguir uma soltura energética muito boa. E o que contribui para a soltura energética? O que facilita? Você pode fazer exercício de visualização também, nesse caso não dos yantras, dos chakras, mas exercícios de movimentação energética, como o exercício mais famoso que tem aí, que é o exercício da OLV, que é aquela movimentação energética longitudinal. Tá bom? Você pode fazer em pé, sentado ou deitado, que é simplesmente imaginar a luz entrando pelo topo da cabeça, descendo até a sola do pé e voltando até o topo da cabeça. É uma espécie de pulso energético que vai e retorna para o ponto de origem. Você pode começar pela sola do pé também. Eu tenho mais facilidade de começar pelo topo da cabeça por causa da absorção do raio cósmico, que comigo é quase que espontâneo, natural. Eu dou o comando, a energia entra. Então, segundo passo, soltura energética. Para ter soltura energética, exercício da OLV, exercício de pulsos energéticos, mas isso é muito particular, cada um vai se relacionar, vai se afinizar mais com exercício específico. Alguns com a OLV. Eu, por exemplo, eu utilizo a OLV, principalmente quando eu estou deitado na hora de dormir. Eu gosto. Mas muitas vezes eu simplesmente dou o comando pela vontade. Eu trabalho com pulsos energéticos. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente dou o comando e os chakras vão disparando pulsos energéticos até que eu consiga reverberar isso de uma forma inteira no duplo etérico, entrando no estado vibracional, nem que seja no nível inicial do estado vibracional clássico, aquele que faz o teu corpo mais ou menos assim, sentir como se você estivesse numa máquina de teletransporte, pelo menos isso em níveis mais altos, né? Os níveis iniciais, você sente energia simplesmente pulsando como um todo, você se sente encapsulado num campo energético. Eu não diria encapsulado porque a energia não fica presa, não fica estagnada, né? Mas é um ovo energético pulsando. E quem tem clarividência quando você entra no estado vibracional, a sala, o local fica igual um strobe. Quando eu vou dormir, faço essa movimentação energética e entro no estado vibracional, no início é clássico. Nem que a clarividência não abra de forma tão vigorosa, com detalhes de cores, de cara eu já vejo tudo piscando, como se estivesse numa festa com strobo. Beleza? Então é isso. E uma coisa extremamente importante para a soltura energética, estou falando um pouquinho rápido, né? Vou diminuir, estou empolgado. Então, uma coisa muito importante para a soltura energética, que eu falo bastante, pouca gente fala disso na projeciologia, nos estudos de saída do corpo, é o exercício aeróbico. O exercício aeróbico é extremamente importante. E por que esse exercício aeróbico ele é tão importante para a saída do corpo, tão importante para você ter soltura energética? Simplesmente porque muitas pessoas acumulam energia. Até as pessoas que não têm o costume de acumular muita energia, elas acabam estabelecendo alguns processos intrusivos na aura, tá? Às vezes referente a mais um chakra específico do que outro, mas enfim, quando você faz exercício aeróbico de forma muito simples, muito pontual, você deixa aquela energia que estava ali estagnada, às vezes até intrusiva, você transmuta aquela energia. Você faz com que ela se movimente e às vezes desgrude da sua aura, se não for uma coisa muito pesada, trabalhando o sistema energético. Você está ali caminhando, está correndo, está na bicicleta, é muito fácil. Você não precisa meditar, não precisa fazer nada. Você pode botar uma música ali e correr na esteira, vai para a academia, ou então quem mora perto da praia, num local agradável, na Lagoa Rodrigo de Freitas, que às vezes eu vou correr, vou caminhar, é muito agradável e muito proveitoso para essa soltura energética. Beleza? Então, exercício aeróbico é extremamente importante e facilitador para a soltura energética,
conjugado aos exercícios visuais, como o da Olve ou qualquer outro exercício que você mexa a energia. O terceiro passo, que eu acho extremamente importante para a projeção astral, e isso é importante para tudo que você faz na vida, se você estudar para um concurso, se você quiser aprender alguma coisa que a sua mente absorva com mais facilidade, você tem que saturar a sua mente com esse conhecimento. Seja pela leitura de um livro, seja assistindo palestra em algum canal do YouTube ou em outra plataforma, mas é importantíssimo que você sature a mente com conhecimento de projeção astral. Então, como é que você satura? Leitura de livro, vídeo. Quando você fala com alguém sobre projeção astral, você está trabalhando chakra vishuddha também, você está exteriorizando aquele conhecimento, então você está saturando a sua mente. Eu comecei a ter muito mais projeção astral lúcida e até projeção mental, coisa que eu não tinha quando eu fiz esse canal, porque além de eu ter o conhecimento dentro de mim e das minhas experiências que são bastante rotineiras, bastante constantes, digamos assim, com variação de lucidez e consciência, e outras totalmente lúcido, totalmente consciente do início ao fim, e muitas delas não são as mais comuns, mas existem e são esplendorosas, são maravilhosas. Então, quanto mais eu falo sobre isso, quanto mais eu me comunico com vocês, quando eu participo de live, quando alguém me pergunta, eu converso sem parar, falando igual um papagaio sobre o assunto, quanto mais eu saturo a minha mente com projeção astral, mais eu me projeto, mais eu saio do corpo com facilidade. Tá bom? Então, saturação mental, extremamente importante para a projeção astral. O quarto passo que eu acho extremamente importante para que você tenha projeção astral é que você seja possuidor de uma vontade inabalável. Nada vai te derrubar, nenhum entrave no teu caminho vai impedir que você se projete para fora do corpo. Mesmo que você não consiga naquele dia, ou no dia seguinte, ou nem no outro, nem no outro. Mas você sabe que na hora certa você vai se projetar. Então a vontade, a confiança, a autoestima são extremamente importantes para que você tenha projeção astral, tá bom? O quinto passo, muito importante para que você consiga sair do corpo, e não só sair do corpo, para você conseguir realizar qualquer coisa na tua vida, é que você consiga relaxar profundamente. Para todo objetivo na sua vida, quando você tem uma meta, quando você tem um ideal, quando você quer atingir algum objetivo específico, você tem que relaxar. Se você não relaxar, as coisas nunca saem como devem sair. E para a projeção astral não é diferente. Então, o que seria esse relaxar? Uma das facetas desse relaxamento seria relaxar no sentido de calmaria, de silêncio profundo mesmo. Você tem que estar bem consigo mesmo, você tem que estar silencioso. Isso ajuda muito na projeção. Mas, além disso, né, estou falando também de um relaxamento físico. Se você relaxa a mente, seu corpo relaxa. Isso é quase que uma causa e um efeito. Está tudo conectado. Mas esse relaxamento físico, ele vai abaixar o teu metabolismo, e abaixando o teu metabolismo, você consegue sair do corpo com mais facilidade. Se você for dormir tomando café pra caramba, eu tomo café de noite antes de dormir e saio do corpo. E muitas vezes fico preso na catalepsia e tenho certeza que é por causa do metabolismo acelerado, por causa do café algumas vezes. Que se deixar eu tomo café pra caramba. Isso atrapalha um pouquinho a projeção astral. E outras coisas também, tá bom? Mas para quem tem muita facilidade, o café ele acaba nem conseguindo te travar no corpo. Tu sai, fica em catalepsia, fica preso por um braço, mas se você tiver a soltura energética, você acaba saindo. Mas, em geral, relaxar no sentido da mente relaxar, do corpo relaxar, do metabolismo relaxar, e para que você perceba nesse relaxamento, pode ser até por técnicas de pranayamas, por técnicas meditativas, a mindfulness é muito importante para isso, que você consegue perceber a tua respiração, o teu corpo, a tua mente. Você pode fazer isso na hora de dormir. Então, quando você relaxa e quando você se mantém consciente nesse relaxamento corporal, você percebe a tua consciência ativa, entrando no estado hipnagógico de forma consciente. E quando você entra nesse estado hipnagógico, que é o estado entre a vigília e o sono, esse momento de transição, essa fronteira, esse rio que divide os dois mundos, quando você entra ali de forma consciente, quando você relaxa o corpo e relaxa a mente, mas se mantém
focado, consciente, relaxado mentalmente também, sem dormir. Por isso que a meditação é importante, tá? Porque senão você pode relaxar demais. Não é relaxar no sentido de dormir profundamente, mas é relaxar em deixar fluir, em silenciar a mente também, tá? Então, técnicas de relaxamento são muito importantes para a projeção astral, porque assim você relaxa tanto o corpo quanto a mente e permanece consciente entrando no estado hipnagógico. E assim, quando você tiver algum distúrbio nesse estado hipnagógico, isso eu tinha colocado até no próximo item, quando você tiver o distúrbio, que eu digo, quando você se defrontar com essas sensações desagradáveis de ruídos intracranianos, que para mim é pior, a pressão na cabeça, o ruído intracraniano, ele vem acompanhado disso muitas vezes, pelo menos comigo. A catalepsia projetiva, que muitas vezes também é chata, tu fica arrastado, tu não consegue sair do corpo, tem que rolar, tem que se esgueirar, tem que se arrastar, é particularmente uma coisa que, por mais que a catalepsia seja um indício que você está saindo do corpo, ela às vezes se torna um pouquinho chata. Então por isso você tem que relaxar bastante, para quando você estiver num momento se defrontando com esse tipo de coisa, você vai sair do corpo tranquilamente. E o sexto passo, eu acabei me adiantando no quinto, né, falando do relaxamento, mas é você se acostumar, se familiarizar com essas sensações projetivas, com esses sintomas projetivos que são bastante desagradáveis, como a catalepsia, como os ruídos intracranianos. Qual outro que é muito chato? Sentir a presença de espíritos, às vezes assediadores também. É muito complicado, isso vai entrar no outro tópico, é no sétimo que eu vou falar, no sétimo passo. Mas então é isso. Fazendo tudo isso, quando você chega nesse momento de se defrontar com essas sensações, com esses sintomas da projeção astral, como a catalepsia, você vai lidar com isso de forma muito mais natural. Tem sintomas que são bem interessantes, né? O que eu mais gosto, né? Um dos que eu mais gosto é quando você sai do corpo em espiral, rodopiando. Você parece um ninja num filme desse do Jet Li ou do Bruce Lee. Você é ejetado do corpo. Você não pensa, vou sair, tô tirando o braço. Mas aí você tem que estar o quê? Com a energia muito solta. No meu caso, eu tenho que fazer muito aeróbico quase todo dia. Bicicleta, 30, 40 minutos comigo. Cada um vai achar o seu feeling da coisa aí, o seu tempo. Meditando, eu tenho que estar redondinho, numa semana boa. Eu saio igual um eject, eu nem percebo que estou ali. Eu nem percebo que estou saindo. Eu estou ali, quando eu vejo, eu estou no hipnagógico. Quando eu falo, estou no estado hipnagógico, o corpo me ejeta, o duplo etérico faz alguma coisa ali, se assemelha muito a um eject de fita cassete, aquelas fitas antigas que você apertava lá, pum, pulava para fora do vídeo. Mas enfim, então, quanto mais você seguir o passo a passo, mais você vai ter facilidade para se relacionar com esses sintomas projetivos. Principalmente o ruído intracraniano, que é muito chato, a catalepsia e a sensação e a presença de espíritos, sem falar na cegueira projetiva, que também é muito comum. Eu fui afetado por isso durante muitos e muitos anos. Eu saía do corpo cego, não via nada, ia para o teto, ia para um lado, para o outro, às vezes via um pouquinho da parede, já estava quase atravessando a porta, mas enfim, isso aí acaba te atrapalhando um pouco, porque te dá uma certa angústia você ficar cego fora do corpo, né? Mas enfim, é isso. Então, o outro passo que eu acho extremamente importante, que tem a ver com tudo que eu estou falando aí, é você não ter medo. Você não pode ter medo. Se você tiver medo, isso vai te atrapalhar muito. É claro que o medo, que o receio, que a precaução, em muitos momentos da nossa vida, é muito importante. Mas quando você está falando de saída do corpo, você não tem que ter medo de nada, porque você não vai morrer. Você tem medo quando você está num tiroteio, perto de um tiroteio aqui no Rio de Janeiro, bala perdida, facção. Você tem medo quando você está endividado no banco e não sabe se vai pagar as tuas contas, teu cartão. Você tem medo quando você está, sei lá, fazendo um esporte, o cara pode te machucar, se você já tiver uma lesão, um jogador de futebol, sei lá, você pode ter medo por diversas coisas. Mas mesmo todo tipo de medo tem que ser, em certa medida, dominado, tá? Até lutadores, o campeão atual, aí, o Poatan, campeão mundial do UFC, o cara tem um soco terrível, o cara se tornou campeão mundial em menos de um ano e ele mesmo diz que tem medo quando entra na luta. Porque o respeito ao adversário, ele sabe que se ele der bobeira, ele pode ser derrotado.
tá? Então o medo é importante. Mas você fora do corpo, você não tem que ter medo de nada, o espírito não vai te matar, você não tem como se machucar, você pode até sentir uma repercussão física quando toma uma pancada, alguma coisa de algum assediador, mas você não tem como morrer porque saiu do corpo. Você não recebe mais assédio porque saiu do corpo. Tudo já acontece naturalmente sempre, só que você sai muitas vezes e não sabe. Tá bom? Então não tem que ter medo de nada. Eu, durante muitos anos, eu achava que eu não tinha medo. Desde a minha adolescência até uns 35 anos, eu tinha um certo receio, sim. Era uma espécie de medo que se encontrava razoavelmente velado, porque eu sabia que eu ia encontrar consciências assediadoras. Eu já não estava muito com mais paciência para lidar com isso. Então toda hora eu encontrava, só que chegou um momento que eu dei um basta. Eu falei, vou acabar com isso. Não que eu não seja assediado, eu sou, muitas vezes. Mas eu consigo lidar com isso muito mais fácil, principalmente nesses últimos 6, 7 anos. Tá? Até um pouco menos, nos últimos 5 anos, então, eu meio que consegui, entre aspas, um domínio muito maior, porque dominar mesmo, acho que ninguém domina a projeção astral. Tá? Então, tenham cuidado com o medo. Por mais que você na vida se utilize disso como uma ferramenta, na projeção astral, você tem que entender que você é quase imune a qualquer tipo de coisa. O corpo astral ele é plástico, você não vai se machucar. E quando você tem medo, normalmente você é tracionado de volta para o corpo. Tá bom? Então, a dica que eu dou, faça meditação também para tentar equilibrar um pouquinho esse medo, controlar, entre aspas, dominar esse medo. Mesmo que ele não suma, você vai ter uma relação com ele muito mais sadia, muito mais saudável. E o 8º passo tem a ver com tudo isso que eu estou falando para vocês, que é a meditação. A meditação constante, não só a meditação sentado em casa, num banquinho ou no sofá, mas a meditação contemplativa, quando você percebe a vida ao teu redor. Eu sempre digo isso, acho que outros projetores também falam. A projeção astral, ela começa muito antes do momento da projeção, do momento do sono, quando você está ali percebendo a entrada no estado hipnagógico, ou então quando você desperta fora do corpo, que é até o mais comum para a maioria das pessoas, tá? Então, na projeção astral, para que você tenha lucidez e consciência fora do corpo, é imprescindível que você seja lúcido e consciente dentro do corpo. É imprescindível que você seja uma pessoa meditativa, contemplativa, perceptiva, questionadora da realidade, mas questionadora principalmente da realidade como fenômeno de ilusão. É importante que você toque os objetos, que você perceba esses objetos como sendo parte de um todo. Sim, a natureza, a cultura, tudo que é transformado faz parte de um núcleo, de uma essência. Tudo foi transformado, foi transmutado em certa medida, até o prédio, até o teu trabalho, até a tua casa. Tudo você tem que perceber com uma certa curiosidade, com um certo questionamento. Parece até papo de maluco. Muita gente vai achar que é. É claro que você tem que estar consciente também, nem que você observe de longe, que você não se misture nisso, você tem que estar consciente do que está acontecendo no mundo. Você tem que estar perceptivo de todo esse movimento, de toda essa dualidade, dicotomia, consciente também por essas tensões que ocorrem culturalmente falando, existencialmente falando, ideologicamente falando. Você pode perceber tudo isso, mas isso não é extremamente importante para a projeção. Você tem que estar focado, você tem que contemplar a natureza, você tem que perceber os objetos, você tem que se questionar se você está acordado ou se você está dormindo. Você tem que ser meditativo 24 horas por dia. Não estou falando que você tem que sentar na cadeira e meditar 24 horas por dia. Uma dica que eu dou é tente ser um pouquinho como o Neo, o personagem do Matrix, no final do Matrix 1, quando ele para a bala e percebe a realidade tal como ela é. Ele contempla a essência da Matrix, toda aquela codificação, aquela decodificação, enfim. Então, a dica que eu dou para vocês, a dica essencial na meditação, é para que você seja realmente um projetor consciente, para que você tenha a experiência de projeção lúcida e projeção consciente, assim como eu estou falando com você, completamente lúcido, completamente consciente, que não pense que vai ser a maioria das projeções, porque não vai ser, mas toda vez que ocorrer você vai ficar encantado, você vai ver que o mundo material é apenas uma fagulha frente à projeção da consciência, ao mundo que está por trás, que a projeção da consciência te mostra. Então, a dica que eu dou é que você tem que ser um pouquinho do Neo do Matrix. Você tem que perceber a realidade
não com os olhos superficiais, mas com os olhos da alma. Você tem que perceber a realidade tal como ela é. E como é que você faz isso? Você pode fazer isso de diversas formas. Uma coisa interessante que eu gosto muito de fazer é para que você perceba a textura das coisas, dos objetos, seja de uma pedra, seja da madeira, seja de um tecido, seja de um papel de parede na sua casa, tudo isso. Use os seus 5 sentidos, mas tente ir além dos 5 sentidos. Tente ser o papel de parede, tente ser a textura da madeira, do ferro. Eu sei que é um papo um pouco doido, mas você tem que estar consciente dentro de toda essa doideira, tá bom? Então, quanto mais você for um indivíduo contemplativo, meditativo, consciente, questionador da realidade, assim como o prisioneiro do mito da caverna de Platão, que se liberta das correntes, sai da caverna em direção ao sol do conhecimento, quanto mais você se assemelhar a esse prisioneiro que está tentando romper os grilhões, que está tentando sair da caverna, não de uma forma desesperada, mas simplesmente porque ele sabe que esse é o caminho a ser trilhado, quanto mais você seguir por esse caminho, tenha certeza que mais próximo você estará de uma projeção astral totalmente lúcida e totalmente consciente. E talvez tenha projeções mentais conscientes também. Isso aí é um papo para outro vídeo. Beleza? Espero ter ajudado, ter contribuído de alguma forma. Como eu já falei no início do vídeo, se esse vídeo foi importante, é interessante, se ele contribui no teu processo de despertar espiritual e de expansão de consciência, deixa o like, compartilha com os amigos e até a próxima. Como eu sempre digo, Namastê!